Hoje nós vamos começar a nossa aula de eletroquímica. Pessoal, eletroquímica não fica de fora de nenhum bom vestibular e também não fica de fora do Enem. Tem que dominar esse assunto aí. Legal? Seguinte, a eletroquímica, ela estuda a transformação de energia química em energia elétrica e vice-versa. De boa? A gente tem, dá uma olhadinha nesse esqueminha aqui, ó. Energia química se transformando em energia elétrica. Nós vamos aprender aqui no curso que quem faz essa transformação de energia química em energia elétrica são as pilhas, pessoal. Pilhas. Pois a gente vai ter uma aula especial para trabalhar com as pilhas. Mas de antemão saiba que pilha transforma energia química em energia elétrica. O processo inverso, energia elétrica produzindo substâncias químicas, a gente vai aprender que quem faz isso é a eletrólise. Eletrólise. Então, basicamente, na eletroquímica, a gente trabalha com as pilhas e com a eletrólise. Legal? Detalhe interessante, ó. A pilha, ela transforma a energia química em energia elétrica através de uma reação espontânea. É um processo espontâneo. A eletrólise, uma corrente elétrica, a energia elétrica, vai produzir substâncias químicas. A eletrólise, galera, você tem que saber, é um processo não espontâneo. Pilha, processo espontâneo, eletrólise, processo não espontâneo. Galera, antes de começar a estudar a pilha ou a eletrólise, a gente tem que fazer uma introdução de eletroquímica desse assunto para você. Então me ajuda aqui, ó, introdução. Eu vou lembrar para você o que significa potencial de oxidação. Nós vamos representar assim, ó, EOX, potencial de oxidação. Galera, potencial significa capacidade. Por exemplo, aquele jogador de futebol tem um grande potencial, ele tem uma grande capacidade. Então saiba que em química também a gente usa esse raciocínio, tá? Potencial, capacidade. Então me ajuda aqui, ó. Potencial de oxidação mede a capacidade que a espécie possui em sofrer oxidação. Legal? Agora a gente sabe que oxidação é uma dação, é uma doação, é uma perda de elétrons. Então, o potencial de oxidação, ele mede a tendência que a espécie tem em doar elétrons. Então, é assim, ó. Quem tem alto potencial de oxidação, adora, tem uma grande capacidade em perder, em doar elétrons. Legal? Agora, um detalhezinho, ó. Isso daqui é tão importante que, além desse texto aqui, eu fiz um esqueminha para ficar bem claro na sua cabeça. Então, me ajuda aqui, por favor. Ó, quanto mais alto, pessoal, ó, quanto mais alto, subindo, ó, quanto mais alto o potencial de oxidação, maior, aí, ó, maior a capacidade em sofrer oxidação. Maior a tendência em doar elétrons. Então, ó, isso é muito importante para você entender bem o que vem depois. Ó, se eu colocar duas espécies para você, aquela que tem o maior potencial de oxidação, ela vai ter maior capacidade em sofrer oxidação. Legal? Ela vai ter maior tendência em doar elétrons. Joia? Agora um detalhezinho também que é muito importante. Me ajuda aqui, ó. Quem tem alto potencial de oxidação adora sofrer oxidação. Só que a gente aprendeu lá na parte de óxido-redução que na química quem sofre oxidação é o agente redutor. Lembra disso? Então, quanto mais alto o potencial de oxidação, melhor o redutor. Gente, já caiu em vestibulares. O cara coloca lá 5 espécies para você, dá o potencial de redução ou de oxidação e pede para você dizer quem é o melhor redutor ou melhor oxidante, depende da questão. O que você tem que saber agora?
E quando o potencial de oxidação é alto, a espécie é um excelente agente redutor. Pode falar agente redutor ou só redutor. Legal? Então, o melhor redutor é aquele que tem mais alto potencial de oxidação. Pessoal, agora a gente vai trabalhar com potencial de redução e RED. Não pode esquecer, potencial é a mesma coisa que capacidade. Me ajude então, ó. Potencial de redução mede a capacidade que a espécie possui em sofrer redução. Gente, quanto mais alto o potencial de redução, mais facilmente a espécie sofre redução. Legal? Só que redução é um recebimento de elétrons. Então, quanto maior o potencial de redução, maior a tendência em receber elétrons. Tá joia? Então, de novo, ó, o potencial de redução mede a capacidade que a espécie tem em sofrer redução. Ele mede a tendência, né, a capacidade que a espécie tem em receber elétrons. Seguinte, isso é tão importante que além do texto, eu vou lá para o esqueminha de novo. Me ajuda aqui. Ó, quanto mais alto, pessoal, ó, quanto mais alto o potencial de redução, maior a capacidade que a espécie tem em sofrer redução. Redução recebe elétrons. Então, maior a tendência que a espécie tem em receber elétrons. Joinha? Na química, quem sofre oxidação é o agente redutor, quem sofre redução é o agente oxidante. Então, me ajuda. Ó, quanto mais alto, pessoal, o potencial de redução, mais a espécie vai querer sofrer redução. Só que quem sofre redução é o oxidante. Tá? Então, ó, quanto mais alto o potencial de redução, melhor o oxidante. Se o cara colocar para você 5 espécies e o potencial de redução de cada um, aquela que tem o mais alto potencial de redução é o melhor oxidante. Joinha? Não vamos esquecer. Ó, quanto maior o potencial de oxidação, maior a vontade de sofrer oxidação. Maior a capacidade em perder elétrons. Legal? Quem tem alto potencial de oxidação é um ótimo redutor. Agora, quanto mais alto o potencial de redução, maior a capacidade em sofrer redução. Maior a tendência em receber elétrons. Quem tem alto potencial de redução é um excelente agente oxidante ou simplesmente oxidante. Agora eu vou te falar uma coisa muito importante, muito legal, mas é de fácil entendimento. Seguinte, para você calcular o potencial de redução ou de oxidação de um material, você tem que comparar um com o outro. Então, o que a química fez? O que a IUPAC fez? Ela estabeleceu um padrão, tá? O padrão escolhido para calcular potencial, pessoal, é o hidrogênio. Então, todos os potenciais que você encontra nas tabelas aí são calculadas em relação ao hidrogênio. Só que tem um detalhezinho, ó. Para você calcular potencial, normalmente você monta uma estrutura, uma pilha. Só que o hidrogênio é um gás, pessoal. Como é que você vai montar uma pilha, né, uma estrutura com um gás? Então, olha o artifício que eles pensaram, que eles estabeleceram. Me ajuda aqui, ó. Eles pegaram uma ampola, mais ou menos parecida com isso daqui, e aqui, ó, a gente tem um arame, tem um fio de platina, ok? Aí, eles circulam gás hidrogênio por esse tubo. Então, o gás hidrogênio ele vai entrando aqui e ele vai saindo aqui. Gente, tudo bem, mas e daí? A platina, ela tem uma propriedade de adsorver hidrogênio. Então, o hidrogênio que está passando aqui, ele vai aderir na superfície do fio de platina. Então, depois de um certo tempo, esse fio aqui, ele está impregnado de hidrogênio, galera. Certo? Então, ó, aqui a gente vai ter hidrogênio impregnado. Então, na verdade,
A platina, ela só está servindo como uma estrutura, porque o eletrodo, na verdade, né, é de hidrogênio, porque o hidrogênio ele recobriu a platina e formou, né, essa estrutura aí. Tá joia? E assim, ó, eles estabeleceram que o hidrogênio seria o padrão e o hidrogênio tem potencial de redução igual a zero. Redução ou oxidação, né? Tá? Então, ó, quem é o padrão para medir potenciais? Hidrogênio. Legal? Qual foi o valor estabelecido? Qual foi o valor colocado para o hidrogênio? 0 volt. Então, por convenção, o hidrogênio tem um potencial de redução igual a 0 volt. Agora é o seguinte, ó, eu vou ligar o hidrogênio em um metal. Se o hidrogênio receber elétrons, significa que o hidrogênio tem potencial de redução maior que esse metal. Legal? Se ele é zero e é maior que o metal só pode ter potencial negativo. Agora, se eu colocar o hidrogênio e o metal receber elétrons do hidrogênio, significa que o metal tem potencial de redução maior que o hidrogênio. O hidrogênio é zero. Se o metal tem potencial de redução maior, ele vai ter potencial de redução positivo. Então é o seguinte, ó, quando você vira um potencial negativo ou positivo, não significa que é potencial de redução ou oxidação, nada a ver, tá? Você pode ter um valor negativo e ser o potencial de redução, você pode ter um valor positivo e ser também de redução. Agora só mais uma coisinha que eu queria falar para você, dá uma forcinha aqui para mim, ó. A IUPAC, hoje ela prefere que a gente trabalhe com os potenciais de redução. Então é muito provável que o vestibular que você vai prestar, ele coloque uma tabelinha para você de potencial de redução, ok? O Enem também vai colocar lá o potencial de redução. Gente, só que às vezes, alguns outros vestibulares, eles dão os potenciais de oxidação. A gente vai trabalhar aqui com os potenciais de redução, porque é mais comum aparecer o de redução. Agora, se aparecer de oxidação, você vai se bananar? Não. Deixa eu te falar uma coisinha. Ó, o potencial de redução de um material A, ele é igual a menos o potencial de oxidação desse material A. Então, por exemplo, ó, o cobre tem um potencial de oxidação menos 0,34 volt. Então, o potencial de redução dele é mais 0,34 volt. Entendeu? Então, se você pegar o potencial de redução de um material e trocar o sinal, vira o potencial de oxidação. Se você pegar o potencial de oxidação, trocar o sinal, vira o potencial de redução. Certinho? Então, isso daqui, ó, é uma coisa legal que você tem que saber. De boa? Quem é o padrão? Hidrogênio. Quanto vale o potencial de redução ou de oxidação do hidrogênio? 0. Como é que a gente calcula o potencial de um material qualquer? Compara com o hidrogênio. Pessoal, agora tem uma discussão para fazer aqui extremamente importante, foca aqui em mim. É o seguinte, olha só o que eu vou fazer. Eu vou construir uma estrutura metálica, eu vou colocar o metal A em contato com o metal B. Beleza? Ó, colei, parafusei o metal A no metal B. A pergunta é, quem vai dar elétrons para quem? O metal A vai dar elétrons para o metal B ou é o metal B que vai dar elétrons para o metal A? Aí você deve estar falando assim, mas eu preciso conhecer os potenciais, tá? Então eu vou te passar o potencial de cada um. Seguinte, ó. A IUPAC, como eu disse para você, ela prefere que a gente trabalhe com potencial de redução. Então todo o meu estudo aqui vai ser com potencial de redução, ok? Eu não vou misturar não, senão a sua cabeça embanana tudo. Aí você fala assim, mas se chegar lá, ele der o potencial de oxidação. Já te falei, troca o sinal que você tem o potencial de redução, tá? Então aqui nós só vamos trabalhar com potencial de redução. Galera, eu vou chutar aqui, ó. Eu vou supor
que o potencial de redução de A seja maior que o potencial de redução de B. Legal? Então agora você tem esse dado aqui. Eu quero saber se é o metal A que vai doar elétrons, se é o metal B que vai doar elétrons. É o A que doa para B ou o B que doa para A? Galera, a resposta é nem o A doa para B, nem o B doa para o A. Sabe por quê? Porque metal não gosta de receber elétron. Metal só gosta de doar, certo? Metal não gosta de receber. Metal só doa, só gosta de doar elétrons. Então, se você colocar o metal A grudadinho no metal B, eles vão ficar pro resto da vida juntinho e ninguém vai dar elétrons para ninguém. Beleza? Só que agora eu vou fazer o seguinte. Olha só. Eu vou colocar essa mesma estrutura metálica pessoal em uma solução aquosa, tá? E aqui dentro da solução, eu vou supor que eu tenha cátions do metal A e eu vou supor que eu tenha cátions do metal B. Agora mudou. Antes eu tinha só o metal grudadinho no metal. Agora, além dos dois metais, a gente tem íons desses dois metais. Nessa solução aqui, tem íons do metal A e íons do metal B. Galera, agora vai ter uma reação espontânea. Tá? Porque metal não gosta de receber. Metal só gosta de doar. Mas o cátion do metal, ele gosta de receber. Beleza? E pelo que eu te passei aqui, dá uma olhada, ó. O potencial de redução do metal A é maior que o potencial de redução do metal B. Beleza? Então o que vai acontecer? Os cátions do metal A, aqui ó, os cátions do metal A vão receber elétrons do metal B. Beleza? Então, ó, metal não gosta de receber. Metal só gosta de doar. Agora, o cátion do metal, ele pode receber. Por que que é A mais? Por que que é o cátion do metal A que vai receber do metal B? Porque o metal A tem potencial de redução maior que o metal B. Beleza? Então, para generalizar, qual que é a reação espontânea que você tem? Galerinha, os cátions do metal de maior potencial de redução sempre recebem elétrons do átomo do metal de menor potencial de redução. Então não esqueça, ó, quem doa é o átomo, é o metal. Quem recebe é o cátion de um metal. De boa? Tem uma frase aqui, ó, eu chamando de frase ninja, porque ela resolve qualquer exercício de óxido-redução. Dá uma olhadinha aqui, ó. Essa frase aqui você vai ter que ter na sua cabeça, você vai ter que saber direitinho para resolver os exercícios. Então me ajuda, ó. Os cátions do metal de maior potencial de redução recebem elétrons do átomo de menor potencial de redução. Então, nas provas, eletroquímica, você só vai mexer com potencial de redução, certo? Se o cara der de oxidação, troca o sinal e trabalha com potencial de redução. E como é que funciona? Como é que a reação é espontânea, galera? De novo, ó, você sempre começa olhando o cátion, legal? O cátion de maior potencial de redução, ele recebe elétrons do átomo de menor potencial de redução. Cátion recebe, átomo doa. Qual é o cátion que recebe? O que tem maior potencial de redução. Qual é o átomo que doa, pessoal? O de menor potencial de redução. Aqui no caso, ó, o A tinha potencial de redução maior que B. Então, os cátions de A, ele recebe elétrons do átomo de B. Então, como é que seria a reação espontânea nesse caso aqui? Ó, o metal B, metal a gente sempre coloca assim, ó, sem carga. O metal B vai reagir com os cátions de A.
Pessoal, o que vai acontecer? O metal B, ele vai dar elétrons para os cátions de A. Ele vai virar cátion e o A+, ele vira metal. Você viu? Os cátions de A receberam elétrons do metal B. Certo? Por que os cátions de A receberam elétrons? Ele tem maior potencial de redução. Então, quando cair, para você dizer se a reação é espontânea ou não, presta atenção. Você sempre começa, galera, olhando o cátion, certo? A condição para a reação ser espontânea é que o cátion tenha potencial de redução maior que o átomo. Legal? Agora a gente vai fazer um exercício, porque se você dominar esse assunto, você domina a eletroquímica. A gente vai resolver alguns exercícios. É o seguinte, eu coloquei 3 equações aqui, 3 reações, e a gente vai saber se ela ocorre espontaneamente ou não. Se ela ocorrer espontaneamente, nós vamos completar e fazer o balanceamento. Legal? Então me ajuda aqui, Na letra A, eu tenho ferro metálico, ferro sólido e íons cobre, tá vendo? O íon está em solução aquosa e o metal está na forma sólida. Galera, pelo amor de Deus, não pode esquecer a frase ninja. Vou repetir, Os cátions do metal de maior potencial de redução recebem elétrons do átomo de menor potencial de redução. Então você sempre começa olhando o cátion. Eu vou olhar o cátion, Cu2+. Vamos lá na tabelinha de potenciais de redução. Galera, o ferro tem potencial de redução menos 0,44, o zinco menos 0,76 e o cobre tem potencial de redução mais 0,34, ok? Para a reação ser espontânea, o cátion tem que ter maior potencial de redução que o átomo. Gente, o cobre tem potencial de redução maior que o ferro? Tem. Então essa reação aqui, ela acontece espontaneamente. Como é que vai ser? O ferro vai dar elétrons para os cátions de cobre. Os cátions de cobre, por ter potencial de redução, eles recebem elétrons do átomo de ferro. O átomo de ferro vai dar elétron, vai virar cátion. Olha aí, aquoso. Cátion sempre em solução aquosa. Os cátions de cobre, eles vão receber elétrons e vão perder a carga. Vai virar cobre sólido. Detalhe, pessoal. Um ferro aqui, mais um ali. Um cobre aqui, mais um aqui. Quando tem íons, as cargas de um lado têm que ser igual às cargas do outro. Aqui eu tenho 2 cargas positivas, aqui 2 positivas. Então a equação já está balanceada. Todos os coeficientes aqui são iguais a 1. Legal? Detalhe. Por que os cátions de cobre receberam elétrons do metal ferro? Porque o cobre tem potencial de redução maior que o ferro. Joia? Você sempre começa analisando o cátion. Mais uma aqui, Eu tenho cobre sólido, metálico, e eu tenho os cátions de zinco. Eu sempre começo olhando o cátion, galera. Qual é a condição para o cátion receber elétrons? Ele tem que ter potencial de redução maior. Vamos dar uma olhadinha aqui, Eu vou analisar o potencial de redução do zinco em relação ao cobre. Gente, o zinco tem potencial menos 0,76. O cobre mais 0,34. Como o potencial de redução do zinco é menor que do cobre, o zinco 2+, não consegue receber elétrons do cobre. Então essa reação aqui ela não é espontânea. Então espontaneamente isso daqui não reage. Legal? De novo, para ter a reação espontânea, o cátion precisa ter maior potencial de redução. Vamos ver o último exemplo aqui, Eu tenho zinco metálico e eu tenho cátions de ferro. De novo, eu sempre olho o cátion. Gente, entre o zinco e o ferro, vamos dar uma olhadinha. O potencial de redução do ferro
é menos 0,44 e o potencial de redução do zinco é menos 0,76. Quem tem potencial de redução maior? Galera, o ferro. Ó, menos 0,44 é maior que menos 0,76. Se o ferro tem potencial de redução maior que o zinco, os cátions de ferro conseguem receber elétrons do zinco. Então aqui, ó, o zinco vai dar elétrons para os cátions de ferro. O zinco doa e fica positivo, vira cátion. Vai lá para a solução aquosa. Os cátions de ferro recebem, perde a carga, vira metal sólido. De novo, ó, um zinco, um ferro, duas cargas positivas de um lado, duas cargas positivas do outro. A equação já está balanceada, é tudo 1. Legal? Você viu? Eu resolvi o exercício usando a frase ninja. Como é que é a frase ninja? Os cátions de maior potencial de redução recebem elétrons do átomo de menor potencial de redução. Pessoal, um outro tipo de exercício que aparece é o seguinte, ó, você tem uma solução aquosa, legal, no recipiente, e você vai introduzir uma barra de metal nesse recipiente. Vai ter reação química ou não? Então, depende. Eu vou mostrar aqui para você dois exemplos. Ó, eu tenho nesse recipiente sulfato de cobre em solução aquosa e aqui também, ó. Beleza? Sulfato de cobre 2 nos dois recipientes. No primeiro, eu vou colocar uma barra, tá, de chumbo, pessoal. Ó, vou colocar chumbo aqui dentro. E no segundo, eu vou colocar uma barra, a gente chama essa barra de eletrodo, tá? De prata. Então aqui eu tenho chumbo metálico em contato com a solução de sulfato de cobre 2. Ali eu tenho a prata, né, metálica, uma barrinha de metal de prata em contato com o sulfato de cobre 2. É o seguinte, ó, a gente escreve o sal CuSO4. Na verdade, todo sal que dissolve na água, ele dissocia-se. Então aqui dentro, pessoal, esse sal vai sofrer dissociação. Então eu vou ter aqui, ó, Cu2+, tá? E mais SO4 2-. Só que o SO4 2-, ele não vai interferir, então eu nem vou colocar ali. Mas aqui, se você quiser, pode colocar o sulfato SO4 2-. E aqui é a mesma coisa, ó. O sal está dissolvido em água. Então aqui a gente vai ter cátions de cobre na solução. Beleza? Olha só o que aconteceu. Eu tenho um átomo direto, em contato direto com os cátions de outro átomo. Gente, pode ter reação espontânea ou pode não ter a reação espontânea. Legal? Como é que a gente falou? Frase ninja. Os cátions do metal de maior potencial de redução recebem elétrons do átomo do metal de menor potencial de redução. Legal? Então eu sempre começo olhando o cátion, pessoal. De novo, ó, você começa analisando o cátion. De boa? Então vamos comparar. Ó, aqui eu tenho o potencial de redução do cobre, aqui eu tenho o potencial de redução do chumbo. Ei, qual dos dois tem maior potencial de redução? Galera, o cobre. Tá vendo aqui, ó? Potencial de redução do cobre é maior que o potencial de redução do chumbo. Então aqui vai ter uma reação espontânea. Se o cátion tem potencial de redução maior que o átomo, ele vai receber elétrons. Como é que vai ser a reação espontânea? Ó, o Pb metálico sólido, ele vai reagir com Cu2+ aquoso. Moçada, o cátion tem potencial de redução maior, então a reação é espontânea. O chumbo vai dar elétrons para os cátions de cobre. Ele vai virar cátion e o cobre, ele vai ficar metálico, olha, cobre metálico. Certinho? Detalhezinho. Aqui eu escrevi a reação colocando só os íons que efetivamente participam da reação, ok?
Só que eu posso escrever essa reação aqui usando o sal como um todo. Então, poderia ficar assim, ó. Pb, que está sozinho lá na barra, ele vai reagir com o Cu SO4 em solução aquosa. Beleza? Isso vai produzir o PbSO4, que vai ficar em solução aquosa, mais o cobre metálico sólido. Joinha? Então você pode escrever só os íons que efetivamente participam da reação, ou você pode colocar o sal. Detalhezinho, ó. O sulfato, pessoal, ele está no sistema, mas ele continua, ele não vai reagir. Quando um íon está no sistema e não participa da reação, a gente diz que ele é um íon espectador, certo? Íon espectador está no sistema, mas não participa da reação. De boa? Agora, a gente vai analisar esse segundo caso aqui, ó. De novo, eu tenho um metal, aqui ó, Ag metálico, tá? E ele está em contato com os cátions de outro metal. A reação pode ser espontânea ou não. O que eu vou fazer? Eu vou começar olhando os potenciais de redução e eu começo olhando o potencial de redução do cátion, tá? Gente, ó, para a reação ocorrer, o cátion tem que ter potencial de redução maior que o átomo. Vamos dar uma olhadinha. Aqui está o potencial de redução do cobre, mais 0,34. Aqui está o potencial de redução da prata, mais 0,8. Galera, o potencial de redução do cobre é menor que da prata. Então, os cátions de cobre, eles não reagem com o átomo de prata. Ou seja, nesse caso aqui, ó, não vai ter reação espontânea. Então, aqui, ó, não reage. Legal? Então, só para fechar esse assunto aqui, seguinte, quando um metal está em contato com os cátions de outro metal, a reação pode ser espontânea ou não. Qual é a condição para a reação ser espontânea? Os cátions têm que ter potencial de redução maior que o átomo. Pessoal, para fechar essa parte introdutória, a gente vai definir para você o que é diferença de potencial. Diferença delta, né? Potencial, letra E. Detalhe, pode aparecer também delta V, viu? Diferença de potencial, você pode encontrar assim, ó, delta E ou delta V. E ainda pode encontrar com outro nome, força eletromotriz, FEM, força eletromotriz. Como é que você vai calcular a diferença de potencial de uma reação de óxido-redução? Fácil. Você vai pegar o potencial de oxidação de quem está sofrendo oxidação e vai somar com o potencial de redução de quem está sofrendo redução. Legal? Tem que colocar a equação certinha, tá? Tem que saber certinho quem está sofrendo oxidação, quem está sofrendo redução. De quem está sofrendo oxidação, você vai usar o potencial de oxidação. De quem está sofrendo redução, você vai usar o potencial de redução. Somou os dois, você chegou na diferença de potencial. Agora um detalhezinho. Se você calcular a diferença de potencial e encontrar um valor positivo, a reação, pessoal, é espontânea. A gente vai ver em pilhas, por exemplo, que a diferença de potencial é sempre positiva. Então, em pilhas, a gente sempre vai ter uma reação de oxidação espontânea. Agora, se você calcular o potencial, a diferença de potencial, e encontrar um valor negativo, é uma reação não espontânea. Na eletrólise, por exemplo, o potencial é sempre negativo. Ok? Vamos lá então? Ó, somou o potencial de oxidação de quem sofre oxidação com o potencial de redução de quem sofre redução, encontrou a diferença de potencial. Diferença de potencial positiva, reação espontânea. Diferença de potencial negativa, reação não espontânea. Nós vamos fazer agora 2 exemplos para ilustrar isso que eu falei para você. Galera, vamos ver como é que funciona isso na prática? É o seguinte, ó. Eu tenho uma equação química aqui, ó. Pb no estado sólido
mais Cu2+, produzindo Pb2+, mais Cu. Seguinte, eu quero saber se essa reação é espontânea ou não. Eu vou fazer o cálculo do ΔV, da diferença de potencial, para eu decidir se ele for positivo, a reação é espontânea, se ele for negativo, a reação é não espontânea. Só observação, ó. Aqui eu tenho os cátions de cobre e aqui eu tenho o metal chumbo. Gente, os cátions de cobre têm potencial de redução maior que o potencial de redução do chumbo. Então eu já sei que essa reação aí é espontânea, tá? Lá na prova você já poderia colocar espontânea, porque os cátions de cobre têm maior potencial de redução. Só que eu vou resolver fazendo os potenciais, usando a diferença de potencial. Porque lá na prova, ele pode dar outras equações para você. Então me ajuda aqui, por favor, ó. Me ajuda aqui. Aqui, o chumbo tem NOx igual a 0, tá vendo, ó? 0. E aqui o chumbo tem NOx igual a mais 2. Gente, então eu sei que o chumbo está sofrendo oxidação nessa equação. Então eu vou escrever aqui a equação de oxidação do chumbo. Então fica assim, ó. Pb no estado sólido. Oxidação é da ação de elétrons. Produzindo Pb mais 2 aquoso mais 2 elétrons. Certo? Então, eu escrevi a equação de oxidação do chumbo, porque na minha equação aqui dada, ele está sofrendo oxidação. Galera, se isso daqui, ó, é uma reação de oxidação, então eu vou escrever aqui o potencial de oxidação dele. Agora, cuidado, ó. O exercício forneceu o potencial de redução. Tá vendo aqui? Só que a gente aqui tem ele sofrendo oxidação. Então, para eu ter o potencial de oxidação dele, eu pego de redução e troco o sinal, que a gente já tinha visto isso daí. Ok? Então, o potencial de oxidação dele é mais 0,13. Qual é o NOx do cobre aqui? Mais 2. Está indo para 0. Então, os cátions de cobre estão sofrendo redução. Então, aqui eu vou escrever a equação de redução dos cátions de cobre. Então, vai ficar assim, ó. Cu2+, aquoso, mais 2 elétrons. Redução recebe elétrons, produzindo Cu no estado sólido. Joia? Isso daqui é uma reação de redução. Então, eu vou colocar aqui o potencial de redução. A tabelinha dada já é o potencial de redução. Galerinha, então é só colocar aqui, ó, mais 0,34 volt. Então, você viu o que eu fiz aqui? Ó, eu coloquei o potencial de oxidação de quem está sofrendo oxidação. E eu coloquei o potencial de redução de quem está sofrendo redução. Agora eu vou somar para chegar na reação global. Detalhe, eu só posso somar quando o número de elétrons for igual, tá? No meu caso aqui é igual, eu já posso somar. Corta isso daqui com isso daqui. Só observação. O potencial, ele depende do material e não da quantidade dele. Então, vamos supor que aqui fosse um elétron, ali 2 elétrons. Eu teria que multiplicar essa equação de cima por 2. Só que quando eu multiplico a equação, gente, não muda o potencial. Porque ele depende do material. Pode multiplicar por 2, por 10, por 20. O potencial continua exatamente o mesmo. Certinho? Como é que vai ficar aqui a equação global? Pb no estado sólido mais Cu2+ aquoso, certo? Produzindo Pb2+ aquoso mais Cu no estado sólido. Joia? Ei, como é que eu vou achar a DDP? Eu vou somar o potencial de oxidação de quem sofre oxidação com o potencial de redução de quem sofre redução. Se eu fizer essa conta aqui, pessoal, ó,
a diferença de potencial vai ser mais, ó, positivo, positivo, mais 0,47 volts. É isso mesmo, né? O potencial, olha aqui para mim, ó, a diferença de potencial deu um valor positivo. Então, essa reação aqui, galera, ela é espontânea, tá? Desse jeitinho que ele colocou aqui, a reação ocorre espontaneamente, porque a diferença de potencial deu um valor positivo. Tá certo? Agora tem outro exemplo. Ó, Ag no estado sólido, metálico, em contato com os cátions de chumbo 2+. Tá vendo aí, ó? Cátions de chumbo. Eu quero saber se essa reação é espontânea ou não. Ó, repetindo. Eu sempre olho os cátions. Gente, o chumbo tem potencial de redução menor que a prata. Tá vendo aqui? Então eu já sei que essa reação não é espontânea. Então lá na prova é só olhar. Se o cátion tem potencial de redução menor do que o átomo, a reação não ocorre. Só que aquilo que eu falei para você, eu vou calcular o ΔV, porque às vezes você vai ter que fazer isso para decidir se ela é espontânea ou não. Então vamos juntos aqui. Ó, na minha reação, a prata sai de 0 e vai para +1. Tá vendo aqui? O NOx aumentou. Então nessa reação, a prata está sofrendo oxidação. De 0 para +1, o NOx aumenta, oxidação. Então eu vou escrever a oxidação da prata. Gente, Ag sólido, oxidação é uma doação, uma dação de elétrons. Vai virar Ag mais aquoso mais elétron. Legal? Aqui a prata está sofrendo oxidação. Por isso que eu escrevi a equação de oxidação dela. Então aqui eu vou ter que colocar o potencial de oxidação da prata. Só que é o seguinte, a tabelinha que o exercício forneceu é o potencial de redução. Só que eu preciso do potencial de oxidação. É só inverter o sinal. Então o potencial de oxidação vai ser menos 0,8 volt. De boa? O NOx aqui do chumbo é +2. Está indo para 0. Gente, o Pb2+ está sofrendo redução. Então eu vou escrever a equação de redução do Pb2+. Vai ficar assim. Pb2+ aquoso, redução, recebe elétron, certo? A oxidação dá elétrons. Redução, recebe elétrons. E vai produzir Pb no estado sólido. Aqui, os cátions de chumbo estão sofrendo redução. Então eu vou colocar o potencial de redução. A tabelinha já é potencial de redução. Então eu coloco aqui, ó, menos 0,13 volt. Não pode esquecer. Daquele que sofre oxidação, eu coloco o potencial de oxidação. Daquele que sofre redução, eu coloco o potencial de redução. Para ter a reação global e calcular a diferença de potencial, soma as duas. Ali tem 2 elétrons, aqui tem 1. Não pode somar desse jeito. O número de elétrons tem que ser o mesmo. O que eu faço na equação de cima? Multiplico por 2. Aí eu vou ficar com 2 elétrons aqui, 2 elétrons lá. Detalhe, multipliquei a equação por 2, mas o potencial ele não é alterado, continua menos 0,8. Certo? O potencial só depende do material. Cancelou, cancelou. Aí sobrou assim, 2Ag no estado sólido, mais Pb2+ aquoso, produzindo 2Ag no estado, 2Ag mais no estado aquoso, mais Pb no estado sólido. Galera, eu tenho potencial de oxidação de quem sofre oxidação. Tenho potencial de redução de quem sofre redução. Então, o ΔE, a diferença de potencial, vai ser o potencial de oxidação de quem sofre oxidação mais o potencial de redução
de quem sofre redução. Então, nesse caso, o ΔE tô somando menos com menos, vai dar menos. Vai dar 0,93 volt. Epa! O ΔE está dando negativo. Quando a diferença de potencial dá um valor negativo, a reação é não espontânea. Então, essa reação aqui, não é espontânea no sentido que ele está indicando para a gente. Beleza? Só um detalhezinho. Eu escrevi aqui a reação sem o balanceamento, tá? Mas se você for balancear direitinho, como aqui tem duas cargas positivas, aqui também tem que ter duas cargas positivas. Aí você coloca 2 aqui, coloca 1 aqui, coloca 1 aqui, fica o balanceamento feito direitinho. Tá joia? Então, só para fechar, como é que você calcula a diferença de potencial de uma reação de óxido-redução? Você soma o potencial de oxidação de quem está sofrendo oxidação com o potencial de redução de quem está sofrendo redução. Se essa diferença de potencial for positiva, a reação é espontânea. Se a diferença de potencial for negativa, a reação é não espontânea. Gente, não é difícil, só que tem que fazer bastante exercício para ficar craque nesse assunto. Um abraço!